A extrema-direita está atuando, de fato, para criar obstáculos a uma investigação precisa. A extrema-direita está atuando para postergar e ganhar tempo. A tática da extrema-direita é esta: provocar confusão informacional. Mas isso é em tudo. Lembram da pandemia? A confusão informacional com relação ao vírus, com relação à vacina. Essa confusão informacional, inclusive, mata, provoca desinformação, fake news. Quantas pessoas morreram na pandemia por conta dessa confusão informacional? Desculpa voltar ao tema da pandemia, mas é porque o grupo político é o mesmo. A lógica é a mesma, é uma aposta deliberada na confusão informacional, uma aposta deliberada no fake news, uma aposta deliberada na mentira. Então é importante fazer essa memória, que é o mesmo grupo, com a mesma tática, provocando os mesmos resultados. Então na CPMI não é diferente. Eles tentam criar uma narrativa absurda, bizarra, pitoresca. Um governo democraticamente eleito, depois de uma posse histórica e reconhecimento internacional, na primeira semana busca dar um autogolpe. Isso é risível. Mas a extrema-direita procura, por seus meios inescrupulosos, tentar transformar o absurdo em alguma coisa razoável. Essa é a tática deles. O que nós estamos defendendo? Que há ou que houve uma tentativa, uma série de tentativas de golpe. Importante que isso seja colocado para a sociedade. Desde questionar o sistema eleitoral e desacreditar as urnas, passando por criar obstáculos no dia 30 de outubro para diminuir a votação do presidente Lula. Depois, ali, os acampamentos com pautas antidemocráticas e autoritárias, e ali uma tentativa de buscar algum caminho jurídico, político, para fazer uma intervenção no TSE, para desacreditar o resultado, para impedir a posse do Lula, e dia 8 de janeiro a cartada final, para tentar criar um caos social e institucional e via intervenção possível, provavelmente por meio de GLO, inviabilizar o governo Lula. Então, obrigado, Mídia Ninja, por abrir esse espaço para a gente dizer à sociedade que houve um contexto, uma intenção e uma cronologia de tentativas no plural de impedir a posse e o governo Lula de impedir o rito democrático. No nosso entendimento, nós estamos construindo e verificando a materialidade disso. Os financiadores, os promotores, os executores, a milícia digital e os sujeitos políticos. Se nós continuarmos nesse ritmo, inclusive recebendo informações da PRF e do STF, hoje, posso mudar de opinião, não vejo e não vemos necessidade de prorrogação. Indo até novembro, temos todo o material que demonstra que houve tentativas de golpe, financiamento, milícia digital, participação de agentes políticos e os executores. E que isso tem a assinatura de uma milícia política que governou o Brasil, cujo mandante ou participante central foi e é o ex-presidente derrotado nas urnas, inelegível na justiça e provavelmente preso daqui a um tempo, Jair Bolsonaro. E insisto, no caráter pedagógico, de não passar pano, de não diminuir a gravidade, de não anistiar. E não tem a ver com vingança, tem a ver com justiça e defesa da democracia. Sem anistia é palavra de ordem consistente e necessária nesse momento. Sobre os requerimentos que envolvem o ex-presidente Bolsonaro, até agora o que tem encaminhado para ser aprovado é o relatório de inteligência financeira, o RIF, dele e da esposa dele, a Michelle. Até agora, em termos de debate interno, é o que está encaminhado para ser aprovado. Eu, quem acompanha a minha atuação, não gosto de espetacularização, nem de sensacionalismo.
Acho que nós precisamos agir dentro da democracia para confirmar a democracia e derrotar a extrema-direita. Não podemos nem devemos utilizar os excessos jurídicos que são típicos da atuação da extrema-direita. Mas veja, considerando todo esse cuidado e todos os indícios de participação de Bolsonaro nesse processo golpista, eu avalio que quebra de sigilo bancário, telefônico e telemático também já cabe essa quebra com relação ao ex-presidente Bolsonaro, mas isso ainda não está encaminhado com o presidente. Então, se a pergunta for o que você acha que vai ser aprovado, eu acho que vai ser aprovado o relatório de inteligência financeira. O que eu acho que deve ser aprovado é, além desse relatório, a quebra de sigilo bancário, telefônico e telemático. Sobre convocação, olha que curioso, acho que temos um bom debate para fazer. Porque se nós avançarmos de maneira consistente nas provas que demonstram a participação de Bolsonaro nesse intento golpista, eu mesmo me pergunto, para que e por que convocá-lo? Se nós, de maneira correta, consistente, dentro de um rito democrático, estamos comprovando e demonstrando para a sociedade brasileira que se trata de um golpista autoritário e antidemocrático. Tem dúvida se, uma vez conseguindo isso, com consistência e materialidade, é interessante ou necessário convocá-lo para a CPMI. Topo o bom debate em termos táticos com a base democrática. Eu acredito que a nossa prioridade deve ser a quebra do sigilo telefônico, telemático e bancário de Bolsonaro. Eu entendo que, em termos de investigação, nós devemos avançar por aí, pelo menos é o que eu defendo. Porque, a partir disso, nós podemos comprovar de forma mais objetiva a participação dele. Agora, quebrando também sigilo telefônico e telemático do Mauro Cid, dos ajudantes de ordem, eu acredito que, às vezes, até sem a necessidade de olhar para o aparelho do Bolsonaro, nós chegaremos até ele. Então, acho que quebra de sigilo telefônico, sigilo bancário e sigilo telemático de Bolsonaro e do seu entorno, eu acredito que será o caminho para comprovar a impressão digital do ex-presidente. Agora, veja, o autoritarismo típico da extrema-direita é inimigo da democracia. Mas agora eu vou dizer uma outra coisa. Curiosamente, a burrice da extrema-direita é amiga da democracia e nós estamos contando com isso nesse momento. Tipo, apagar e-mail, colocar na lixeira e esquecer de deletar depois. Então, é importante dizer que, nesse momento, a burrice ou a incompetência da extrema-direita podem ser úteis à democracia, viu? Alguma coisa da extrema-direita ajudando a democracia, a sua incompetência. Com isso, eu quero ser cuidadoso, porque não podemos ser ingênuos. Eles governaram o Brasil durante 4 anos e tiveram muitos votos. Há uma ascensão autoritária no mundo. A questão do ataque à democracia é global. Então, eu não quero desprezar os nossos inimigos, porque sei do potencial destrutivo da política que eles constroem. Mas, nesse caso especificamente, a incompetência deles está nos servindo para defender a democracia e demonstrar sem ódio, sem tomar lá da cá, mas demonstrar com consistência que a extrema-direita é uma política feita com violência. É a violência como forma de política. A extrema-direita é a gestão intencional da morte. A extrema-direita não lida com a diversidade, ela vê a diversidade como um problema a ser corrigido ou um mal a ser eliminado. A extrema-direita não dialoga, ela faz monólogo com arma na cintura, na base da intimidação e da ameaça. Eu jamais quero reproduzir falas de ódio, quero poder dizer isso, é o meu estilo, às pessoas, aos indivíduos. Eu jamais quero propor a eles
a ameaça que eles propõem a nós. Mas a ideia política extrema-direita, nós precisamos, em nome da democracia, derrotar na nossa geração e no nosso tempo histórico. E acredito que esta CPMI é um passo importante, pedagógico nesse sentido. Vou falar o que eu posso falar, beleza? Nós temos alguns nomes que eu prefiro falar depois que for aprovado, porque senão isso pode gerar uma movimentação que pode até impedir a votação. Mas o que eu posso dizer é que, com base em inquéritos, nós temos nomes de pessoas que estão sendo investigadas por fazerem parte de uma estrutura chamada Gabinete do Ódio, que não era espontânea ou casuística, ela era montada, ela tinha planejamento, ela tinha desdobramento federal, estadual e municipal, ela tinha campanhas de desinformação. Então, com os documentos que nós estamos solicitando, é que nós vamos fazer esse raio-x para entender como essa estrutura que funcionou durante anos funcionou durante a eleição e depois dela. A nossa hipótese, me parece muito razoável, é que quem passou 4 anos dentro de uma estrutura montada para produzir fake news não desestruturou isso durante a eleição e depois dela. E chegou também para nós um inquérito que a CPMI pediu, o Alexandre de Moraes autorizou e, salvo engano, chegou hoje à tarde. Chegaram hoje à tarde informações do inquérito da milícia digital. Tem uma linha de investigação na Polícia Federal e no STF sobre milícia digital. O que o nosso mandato está fazendo é tão simplesmente pegando alguns nomes e dizendo: esse tema não pode ficar fora do escopo da CPMI, porque certamente essa estrutura foi colocada a serviço de desinformação, de inflamar aqueles acampamentos golpistas e do dia 8 de janeiro. O nosso mandato está com requerimentos que devem entrar em votação relacionados ao gabinete do ódio. Eu queria poder falar isso rapidamente para vocês, porque é uma novidade dentro do caminho e da cronologia da investigação. Ninguém pediu isso ainda. Dentro do inquérito das milícias digitais, tem essa indicação que existia um gabinete do ódio vinculado diretamente à Secretaria da Presidência. Isso é muito bizarro. Ou seja, uma estrutura ligada ao ex-presidente para gerar de forma intencional e de massas desinformação, inclusive com relação às eleições. Nós temos requerimentos de quebra de sigilo telefônico e telemático de figuras identificadas como participantes do gabinete do ódio. Isso significa colocar no relatório da CPMI todo esse texto que denuncia as milícias digitais diretamente vinculadas à estrutura da presidência da República de Jair Bolsonaro. Então, como é uma pauta do nosso mandato, milícia digital, gabinete do ódio, requerimentos que nós estamos pautando que devem ser aprovados, gostaria também de fazer esse registro para vocês. Dentro da nossa linha de investigação, o que aconteceu foi o seguinte: o ex-presidente Jair Bolsonaro, junto com agentes políticos, alguns militares, alguns empresários e alguns subordinados, ele, junto com estas pessoas, testou e tentou formas de inviabilizar a transição para o governo Lula. Então, ele participou da tentativa de verificar por qual caminho se impede o Lula de ser presidente. Dentro do processo eleitoral, é possível desacreditar as urnas? Dentro do processo eleitoral, é possível diminuir a votação do Lula, aparelhando a PRF para criar obstáculos na região Nordeste para a votação? Depois do resultado eleitoral, como faz para criar caos social e deslegitimar o governo? Quais são as saídas jurídico-políticas para tentar intervir no TSE, prender o ministro Alexandre de Moraes e invalidar o resultado eleitoral? E depois, quando o Lula assume essa cartada final, é possível sair do Brasil
E ele saiu, inclusive, ao que tudo indica, fraudando o seu cartão de vacinação. Outro crime na conta do Bolsonaro. É possível uma cartada final para criar instabilidade, insubordinação nas tropas militares e fazer uma intervenção? Na minha opinião, toda essa cronologia de tentativas no plural de inviabilizar o rito democrático, questionar o processo eleitoral e impedir a posse ou o governo Lula, o Bolsonaro sabia e participava dessas transações inescrupulosas, usando aquela expressão do Caetano Veloso, enquanto os homens exercem seus podres poderes. Eles tentaram, mas nós vencemos nas ruas, nós vencemos nas urnas e nós queremos fazer uma reconstrução do país, em que a diversidade tem espaço, o bom debate de ideias tem espaço, onde nós possamos valorizar os nossos adversários e não fazer política na base da arma e da intimidação. Que nós possamos reduzir a desigualdade, combater a fome, proteger o meio ambiente, garantir direitos para o nosso povo. E eu termino só lembrando de uma coisa. Em 2018, nós perdemos a eleição. E vou te falar, foi duro, foi doloroso, nós choramos. E qual foi o nosso recado? Ninguém solta a mão de ninguém. E dentro da democracia, fazendo luta política, nos movimentos sociais, nós defendemos as nossas causas e as nossas bandeiras. Olha a diferença ética que está em jogo. A gente chorou, a gente sofreu, e dentro da democracia a gente foi para a rua e para a luta. Fazer o debate de ideias e levantar as bandeiras que nós acreditamos. Eles não. São estruturalmente mimados, querem a bola o tempo inteiro, não aceitam perder. E quando perderam, dobraram a aposta. A escalada da violência e do golpismo e do autoritarismo. Acho que eles seguram em armas, né? E nós seguramos as mãos dos companheiros e das companheiras, dos amigos e das amigas, porque a nossa política não é da intimidação, ela não tem esse ar tóxico, ela tem o oxigênio da democracia, do bom debate, da defesa da dignidade humana. Eu estou muito feliz de estar participando da CPMI e ser uma voz, dentre muitas vozes, em defesa da democracia, porque o que está em jogo, para terminar, é se esse vai ser o país do brilhante Ustra, do Bolsonaro, do Duque de Caxias, ou se esse vai ser o país de Zumbi, de Dandara, de Chico Mendes, de Irmã Dorothy, de Frei Tito, de Alencar Lima, e eu vou lutar com as armas da democracia apenas e tão somente para defender o país da democracia, da justiça social e do respeito profundo à diversidade.